Queridos, a Páscoa chegou. Mais uma vez chega em nossa vida. Muito embora hoje tenhamos a visão, a compreensão de que trata-se do domingo da ressurreição, mas há um grande desafio para mim e para você. Não permitirmos que amanhã a Páscoa tenha passado. O nosso desafio é mantermos o domingo da ressurreição também a partir de hoje. Apesar das lutas, apesar das dificuldades. É belíssimo de se ver que a Páscoa não começa na ressurreição. A Páscoa começou na cruz de Jesus Cristo. E ali em humildade, ali em amor, o Filho se entrega em nosso lugar. Deus recebe o seu sacrifício e permite que o Filho ao terceiro dia viva a ressurreição, conforme tinha sido dito, anunciado acerca do Messias. O Jesus que foi humilhado, rejeitado, crucificado e sepultado, ele ressuscitou. Mas, diante do silêncio do sábado, da dor da sexta-feira e da ausência de tantos no domingo, nós vemos que a ressurreição foi a resposta de Deus, que há solução para a tua vida. A ressurreição de Jesus Cristo é capaz de mexer com cada um de nós, aumentando a nossa expectativa, a nossa esperança, porque assim como a cruz não foi um fracasso, a cruz sempre esteve no plano de Deus. Cruz significa sacrifício, mas também caminho aberto, acesso a Deus Pai. A cruz foi necessária, porque Jesus triunfaria ao terceiro dia, como fez naquele domingo da ressurreição. E hoje nós iremos nos deparar com a leitura do Evangelho, que nos mostra acerca da vitória da ressurreição. Aquele que ressuscitou entre os mortos, Jesus Cristo, está vivo entre nós. Aquele que venceu a morte, reina, está sentado à direita de Deus Pai. Acima de todos, acima de tudo, e por meio da sua humildade, por meio da sua vitória, algo precisa vir de mim e de você. Respostas. Aquele que crer na ressurreição de Jesus precisa de respostas, precisa dar respostas. E que respostas são essas? Entre elas, resposta de confiança. O Jesus que ressuscitou está no controle da nossa vida. Resposta de descanso. Hoje é dia de crermos que é possível descansarmos em Deus, porque Jesus ressuscitou. Eu convido a amada igreja a ficar em pé, em seu lugar, em reverência à palavra do nosso Deus. E vamos ler o que é o Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 1 ao verso 2, nos fala sobre o domingo da ressurreição. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 1, relato da ressurreição, que diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria,
e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Glorifica o nome do Senhor. Jesus, o Senhor está vivo, Jesus. Muito obrigado por tua morte, mas sobretudo por sua ressurreição, Pai. Jesus, fala conosco. A tua presença é real entre nós. E nós queremos agora receber o toque do Senhor. Toque que anima, toque que enche de esperança, toque que eleva a nossa fé e nos faz crer no teu poder. Amado Deus, a palavra é tua, estamos todos aqui como necessitados deste alimento nutritivo, dessa palavra que nos encoraja, mas desse combustível que nos impulsiona. Deus, o Senhor está soprando vida nessa manhã sobre cada um de nós, para que possamos com abundância desfrutarmos da esperança de Jesus. Assim que nós oramos no precioso nome de Jesus, que todos digam amém. Sente no seu lugar. Queridos, é essa mensagem da Páscoa. Jesus venceu a morte e nos deu vida. Ele enfrentou uma morte. Nenhuma outra alma humana seria capaz de resistir à dor que o Filho enfrentou. O Filho tornou-se maldito por nós. O Filho foi o preço pago para que pudéssemos ser comprados, adotados como filhos de Deus. E eu trago algumas lições para a igreja. A primeira lição é que a fidelidade permanece mesmo em meio à dor. A fidelidade permanece mesmo em meio à dor. Jesus sofreu, sentiu a dor, mas foi fiel a Deus. Foi fiel à agenda de Deus. Foi fiel ao sacrifício que precisava enfrentar. Aquelas mulheres vão ao sepulcro, como o texto fala, depois do sábado. Um sábado do silêncio absoluto de Deus. O sábado da dúvida. O sábado, sabe, do gosto ainda triste, da dor, da saudade, dos questionamentos. Mas nós nos deparamos com mulheres que vão ao sepulcro para embalsamar Jesus, querendo passar um pouco mais, tendo contato com o seu corpo. Elas não fizeram isso com esperança na ressurreição, mas com uma fidelidade que tiveram a Jesus. Pois diferente de Maria Madalena e da outra Maria, muitos se distanciaram. Elas permaneceram, mesmo quando tudo parecia perdido. Aquelas mulheres tiveram a dor de ver o seu Senhor ser crucificado na cesta. Aquelas mulheres viveram a dor do silêncio de Deus no sábado. Mas elas puderam ver que mesmo no silêncio, Deus permanece trabalhando. Deus permanece trabalhando em nossas vidas. A humildade deve nos levar a permanecer. William Buckley destaca, abre aspas, o amor verdadeiro continua presente, mesmo quando todas as esperanças parecem ter morrido. Só teremos hoje capacidade de ter esperança se você crê que Jesus venceu a morte e te deu vida. E se por alguma razão você perdeu a esperança, você esqueceu do domingo da ressurreição. O que te desesperou essa semana, que te adoeceu, só foi capaz de te colocar na cama, porque você esqueceu do domingo da ressurreição. As lutas não são fáceis. Nós lidamos com lutas em nossa vida. Mas, queridos, a força não vem de dentro. A força não vem do lado. A força vem do alto. Deram glória a Deus por isso. É do alto que vem a força do Senhor para as nossas vidas. É do alto que vem a esperança para as nossas vidas. Nem sempre iremos entender o agir de Deus, mas sempre
devemos crer que Deus está agindo. Nem sempre irei entender o que Deus está fazendo, mas sempre devo crer. Deus está fazendo algo. Deus está operando algo. Segunda lição: o poder de Deus intervém onde não há mais solução humana. O poder de Deus intervém quando não há mais solução humana. Versículo 2 do texto bíblico vai nos falar: e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Aquela pedra não foi removida pelos discípulos, não foi removida por nenhum apóstolo, por mais que até hoje alguns judeus tragam essa tese, não foi. Por duas razões. Homem nenhum poderia remover aquela pedra. Primeira delas, o tamanho da pedra. E com seu tamanho, o peso. Toneladas. Mas há uma segunda razão: o selo romano que estava naquela pedra. Ai de quem quebrasse, rompesse, desconsiderasse um selo romano. Mas quando não havia mais nada para nenhum homem fazer, Deus fez e Deus agiu. Dê glória a Deus por isso. O nosso Deus fez, a pedra foi removida por Deus. E quais pedras hoje estão em nossa vida, que dificultam, que não deixam ter acesso, que nos aprisionam, que nos entristecem? Quais pedras têm sido um peso para você hoje? Pois eu quero te dizer, é Deus que vai remover essa pedra na tua vida. E o domingo da ressurreição nos lembra sobre isso. O terremoto simboliza intervenção divina. Os guardas, representantes do poder humano, ficaram paralisados e até se fingiram de mortos. Mas o que era impossível para o homem, Deus resolveu com a sua autoridade. O William Hendricks observa aqui: a ressurreição não foi um evento silencioso, foi uma manifestação poderosa da glória de Deus. Porque o que Deus faz é grande e é poderoso. Deus age quando os nossos recursos acabam. Nenhuma pedra é grande demais para que Deus não possa remover. E quando o poder humano está em seu limite, vem o poder de Deus que não tem limites. Terceira lição: existe uma mensagem que transforma o medo em esperança. O medo chega até cada um de nós. O que nós não podemos é hospedar o medo dentro de nós. Mas claro que há momentos em nossa vida em que o medo aparece, em meio à insegurança, em meio às lutas, mas nós não podemos deixar que ele habite dentro de nós. E a forma de crermos, a mensagem que transforma o medo em esperança, está no verso 5. No versículo 5. O anjo disse às mulheres, disse o que, igreja? Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. É uma das frases mais repetidas na Bíblia. Não tenham medo. Antigo Testamento, profetas maiores e menores, 1 e 2 Reis, Salmos, Provérbios, Novo Testamento, Evangelhos, cartas paulinas, epístolas. Não tenham medo. Então, há duas mensagens aqui. A primeira delas, que os anjos dizem, não, que o anjo diz, não tenham medo. E a segunda está no verso 6, quando o próprio anjo também diz, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Duas mensagens que aquele anjo trouxe. Não tenham medo, Jesus ressuscitou. Mesma mensagem para esse domingo, para a minha vida e para a tua vida. O que hoje te impõe medo? O que hoje gera medo no teu coração? Lembre-se, Jesus ressuscitou. E a palavra-chave aqui, ressuscitou,
Egerte, no grego, indica ação divina. Deus o levantou. Deus o levantou. A ressurreição não é apenas um evento, é uma declaração que a morte foi vencida. Dr. Russell Shedd afirma que a ressurreição é a prova definitiva de que o sacrifício de Cristo ele foi aceito. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E através daquele ato de se entregar por mim e por você, ele pagou com a sua própria vida para que eu e você pudéssemos ter vida. Jesus morreu em nosso lugar para que pudéssemos ser adotados como filhos de Deus. Meus queridos irmãos, neste domingo da ressurreição, é necessário lembrar que o medo vai perder a força dentro de nós quando lembrarmos que Jesus ressuscitou, que Cristo está vivo. E a esperança cristã não está em circunstâncias, mas no Cristo vivo. O verso 7 vai nos apresentar algumas lições, e eu quero que esse versículo fique aqui, para que possamos ver. Quando ele diz, vão depressa e digam aos discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos, e está indo adiante de vocês para Galileia, lá vocês o verão. Jesus ressuscitou, é o túmulo vazio de Jesus que muda tudo. O que falar, o que dizer, o mais poderoso, Jesus ressuscitou. Essa verdade poderosa que deve nos envolver. Quarta e última lição. A resposta de quem encontra o Cristo vivo. Verso 8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Há dois sentimentos coexistentes naquelas mulheres: temor e alegria. Reverência, mas também uma sublime satisfação, pois o cenário mudou, pois a realidade foi transformada. E elas correm para anunciar acerca da ressurreição. Por quê? A ressurreição também gera missão em nosso coração. A ressurreição tem que nos levar, a ressurreição de Cristo tem que nos levar a anunciar esta mensagem. No verso 9, de repente, Jesus as encontrou, saudou aquelas mulheres, e elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Versículo 10, então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Jesus repete a mesma palavra que o anjo tinha dito, não tenham medo, vão, sigam. Quem encontra o Cristo vivo não fica parado, não fica retrocedendo, mas segue adiante, como foi cantado aqui, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, é porque Cristo está vivo, e a verdadeira experiência com Cristo gera essa transformação, gera esse movimento, porque o Evangelho não é para ser guardado, o Evangelho é para ser anunciado, o Evangelho é para ser vivido, para ser anunciado, e a alegria da ressurreição precisa ser compartilhada com cada um que esteja ao nosso redor. Neste domingo de Páscoa, eu concluo essa mensagem, trazendo o que a Páscoa revela de poderoso para mim e para você. Em primeiro lugar, que neste domingo de Páscoa, possamos entender que a cruz de Cristo não foi o fim, foi o começo. Assim é para cada cristão. A tristeza e a dor não será o fim. É o começo da vitória em nossas vidas. Segunda lição, foi o caminho de Jesus, árduo, duro, mas que gerou ou nos concedeu vitória. Pois o Cristo que foi humilhado, ele ressuscitou. Aquele que foi rejeitado é Senhor sobre todos e tudo. Ele morreu, mas está vivo e permanece para todo sempre.
A mensagem da Páscoa, deste domingo da ressurreição, é: Jesus venceu a morte e nos deu vida. E aquele que crê na morte e ressurreição de Jesus Cristo tem vida. Então que hoje possamos apreciar, possamos nos alimentar, possamos nos encher da esperança daquele que morreu para nos salvar, mas que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. E a mensagem de Cristo deve nos levar a novas perspectivas, a certeza de esperança e a olhar para frente, crendo como o próprio Cristo mandou aquelas mulheres irem na frente para a Galileia, anunciando a ressurreição, porque muitos iriam ver o Cristo ressuscitado. A cruz revela a humildade de Jesus, e o túmulo vazio estabelece a sua vitória. Feliz Páscoa, que Deus nos encha de esperança e paz. Deus te abençoe, aplauda ao Senhor por essa palavra.